Aleluias. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos que estão assistindo, acompanhando essa transmissão ao vivo. Aleluia, essa live. Glória a Deus. Mais uma noite Deus nos preparou para mim e para você. Glória a Deus. E juntos nós vamos adorar o Senhor. Eu aqui, você na sua casa, no trabalho, seja em qualquer lugar. Aleluia. Saiba que Deus Ele é fiel. Aleluia. Ele não esquece os seus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que sentir no coração, escreve aí nos comentários seu pedido de oração, sua súplica. Comente com glória a Deus. Mande um Deus é fiel aí. Aleluia, porque realmente Ele é fiel e Ele é limpo. Adorado seja o nome do Senhor. Vamos, aleluia, orar ao Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é bom, aleluia, em nos suster, aleluia, em nos garantir vitória, nos garantir vida, no meio de toda essa turbulência, no meio de todas essas afrontas, perseguições, no meio de todas, aleluia, isso que está acontecendo por aí fora do mundo. Deus, Ele está, aleluia, com as mãos estendidas sobre cada um dos teus. Amém? E na sua vida não é diferente, na minha também. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Amém? Aí na sua casa, você que está acompanhando, você que está nos assistindo, pode ter certeza de uma coisa, que Deus, Ele está olhando, observando e contemplando tudo. Aleluia. E aquilo que você tanto precisa, que você tanto almeja, aleluia, se for da permissão do Senhor, logo, logo vai estar em suas mãos, porque Ele é fiel. Oremos ao Senhor. Amado, soberano Deus Altíssimo, Deus de glória, Deus de graça, Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta noite. Eu estou aqui neste lugar, no teu templo, meu Deus, para orar, Senhor, para pedir para o Senhor guardar e proteger a todas as famílias. Meu Pai, nesta cidade de Itaquaritinga, meu Pai, nosso ministério, na Resplendor de Cristo, Senhor, a cada homem, a cada mulher, meu Deus, eu te peço, Senhor, nesta oração, nesse diálogo com o Senhor, que o Senhor venha guardar realmente, meu Pai, com as tuas mãos santas e protetoras, meu Pai, a cada homem, meu Pai, a cada criança, a cada adolescente, não importa o tamanho, não importa a idade, mas, meu Deus, vai agora ao encontro, Senhor, vai resgatando, vai trazendo, meu Pai, para perto. Eu creio, meu Pai, que logo, logo tudo isso que estamos passando, meu Pai, e enfrentando, vai passar, aleluia, porque todavia nós se alegraremos no Senhor e cantaremos no Senhor e diremos somente que o Senhor é santo para toda a eternidade, para a honra e a glória do teu nome. Louvado seja o Senhor, Deus, Deus de glória, Deus de graça, Deus, aleluia. Vai, Deus, agora, Senhor, mandando, Senhor, os teus anjos, meu Pai, em cada lado, meu Pai, de cada pessoa que está, meu Pai, nos assistindo agora, acompanhando, e na vida daquelas pessoas também, meu Pai, que não puderam, meu Pai, por motivo maior, por motivo de trabalho, de saúde, meu Deus, vai curando as enfermidades, meu Pai, vai, meu Deus, agora expulsando os demônios, vai, Senhor Deus, agora fazendo somente o querer do Senhor, vai capacitando, vai, meu Deus, renovando as forças, vai fortalecendo para a glória do teu nome santo, e que todo levante, meu Pai, que não provém do Senhor, vem cair por terra nesta noite, e que através, meu Pai, desta oração, deste diálogo com o Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, agora, Senhor, nos responder com fogo do céu, para a honra e a glória do teu nome santo. Deus, nesta oração eu te peço também, Senhor, que o Senhor vai, meu Pai, guardando a minha família, a minha casa, Senhor, guarda-nos, venha, meu Deus, agora, Senhor, sempre nos amparar. Meu Pai, maldito é aquele que não confia no Senhor, porque confiamos no Senhor e saibamos que o Senhor pode tudo. Senhor, como eu já falei aqui, meu Pai, nessa transmissão eu falo para você que está me acompanhando da tua casa, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, no meio desta pandemia, no meio de tudo isso, Deus está olhando para você, Deus
Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando da tua casa, e praga alguma chegará à tua tenda. Assim diz o Senhor dos Exércitos: maior é o que te prometeu vitória. Crê somente que o Senhor é poderoso, Ele é bom demais. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar o Senhor Jesus com uma canção. Glória a Deus, porque Ele é poderoso, e que este louvor venha tocar o seu coração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Pio. Aleluia, paz do Senhor, Wilson, irmã Carol. Paz do Senhor para todos que estão assistindo. Glória a Deus, a paz do Senhor para minha mãe, que está em São Paulo, também acompanhando. Deus abençoe sua vida, a vida de cada um de vocês. Sobre tua vida, meu irmão, não
ungido, você foi ungido para ser campeão. Oh, campeão, aleluia. Você é campeão, é a maravilha de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, você é campeão, você é vencedor. A Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores. Aleluia, você tem pai, o pai está olhando para o filho. Ei filho, é Deus, aleluia, está olhando para você. Deus está te protegendo, Ele está enviando garantindo vitória. Tenha certeza, aleluia, recebe posse de bênção para a sua vida, para a tua casa, para os teus nessa noite, porque Deus é bom. Aleluia, vamos louvar mais um louvor. Aleluia, porque Deus é fiel. Eu não canso de dizer que Ele é fiel, porque realmente Ele é fiel. Oh, aleluia. Glória a Deus, para o Senhor Deus. Vamos seguir, Deus abençoe sua vida, Pai. Filho, saiba que eu te amo e não te deixo só. Saiba que quando luta você é vencedor. Sabe que o mal às vezes tenta você, olha, mas eu vou pelo Deus, te livro do perigo. Olha só, Deus que está falando com você. Filho, saiba que pra mim você é especial. Glória a Deus. Conheço bem a tua luta, mas isso é normal. Estou te provando pra te aprovar depois. Por ti, meu filho, eu faço o que for. Filho, quantas vezes você triste lamentou, até eu desistir, você pensou, olha Deus falando com você. Mas te digo, não faça isso, filho. No mundo muitos isso tem que passar, mas em breve estarei voltando à minha igreja, buscar encadeamento, e aquele que crescer comigo irá orar. Vamos vencer. Andamos na unção. Olha, você é um vaso precioso para Deus, e Ele não abandona os teus. Esta batalha não é tua, ela é do Senhor, e é Ele quem te guarda. Aleluia, porque Ele sabe de tudo, até mesmo dentro da tua casa, até mesmo no teu trabalho. Deus está olhando você, porque a vitória ela é sua. Realmente é tua. Aleluia, acredita nesse Deus. Aleluia, porque Ele acredita em você. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Mais uma noite, Senhor, uma noite de quarta-feira, uma noite linda, gostosa, abençoada como essa. E nós aqui, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor, aprendendo mais um pouquinho, Senhor. Obrigado, obrigado, filho. No mundo muitos isto tem que passar, mas em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. Vai ser um dia maravilhoso, e aquele que vencer comigo irá adorar. Vamos vencer a
um vencedor. É somente confiar. Confia no Senhor junto do teu coração. Acredita. Acredita porque a vitória é sua. Oh, ela é sua se você confiar. Se você acreditar, a vitória é sua. A vitória do povo de Deus. Oh, a vitória, a vitória, a vitória é essa mesma, é tua, é sua. A vitória é tua. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe o pastor João, a paz do Senhor, meu amado. O Senhor é contigo, varão valoroso. Irmão Alexandre, Deus abençoe sua vida, Deus. Aleluia. Tenha certeza que o Senhor está, aleluia, mudando muitas coisas aí dentro da tua casa. E na palavra do Senhor, agora Deus vai continuar falando e vai falar mais com você. Amém? Não só com você, irmão Alexandre, mas com todos que estão assistindo e acompanhando. Amados, a palavra do Senhor no livro do capítulo de Juízes. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 11. Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Você que está em casa, pega a palavra do Senhor. Abre no livro de Juízes. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 11. Apenas alguns versículos, até onde o Senhor permitir. Aleluia. Enquanto você abre a Bíblia aí, eu oro ao Senhor daqui. Deus, obrigado, Jesus. Senhor, essa canção que eu acabei de louvar, Senhor, nos diz, meu Pai, que o Senhor Jesus nos prometeu vitória, nos prometeu, meu Pai, um lugarzinho perto do Senhor. Eu creio nisso, nós temos a certeza disso, meu Pai, da nossa salvação. Senhor, mas enquanto, meu Pai, não acontece, eu creio que o Senhor sempre estará cuidando de nós aqui nesta terra, meu Pai. Porque, meu Pai, realmente nós somos cidadãos dos céus. Aqui estamos em passagem, meu Pai. Aleluia. E eu creio, Senhor, que se preciso, meu Pai, enfrentar, meu Pai, mais um pouquinho de luta, de provação, de dificuldade, eu enfrentarei. Eu creio, meu Pai, que todos que estão acompanhando agora, meu Pai, aleluia, está, meu Pai, também, Senhor, suportando, porque sabe, meu Pai, da certeza de garantia de salvação, de vitória, porque o Senhor é bom. Deus, fala, Senhor, com os teus filhos, meu Pai, nesta mensagem. Fala, Deus, com cada um, meu Pai, que está, meu Pai, assistindo e está, Senhor, sem forças. Senhor, aleluia. O Senhor não está procurando, meu Pai, pessoas que cantam e falam bonito. O Senhor não está procurando, meu Pai, eloquência, não. O Senhor Jesus não está, Senhor, procurando méritos, títulos aqui, não. Ah, Deus, nomenclaturas aqui, não. Senhor, meu Pai, está procurando corações que estão, Senhor, sedentos na Tua palavra e que estão crendo, meu Pai, que estes dias maus, que estes dias difíceis, meu Pai, são passageiros e a vitória vai chegar. Eu creio nas Tuas mãos que ela tem poder, Senhor. Aleluia. Como o Senhor abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou em seco, e do outro lado, meu Pai, em terra seca, cantou o hino da vitória. É neste Deus que eu creio, é no Senhor que eu confio, que pode fazer isso, que pode fazer o mar se abrir, que pode fazer o leão jejuar, se calar, que pode fazer, meu Pai, o prisioneiro ser governador. É no Senhor que eu espero tudo, eu confio, porque somente o Senhor pode realmente tudo. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Você e sua casa não estará esquecida, não está esquecida, aleluia, das mãos de Deus. Aleluia. O Senhor está olhando para você. Aleluia. O Senhor está te observando. Ele está trabalhando no silêncio. Descanse então no teu coração, que esta tempestade ela vai passar. Essa tempestade ela é passageira na minha vida e na tua vida. Aleluia. Eu falo isso porque eu sei, eu creio que o Senhor realmente Ele pode fazer isso por mim e por você. Amém? Amados, vamos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho sobre Jefité.
Glória a Deus, palavra conhecida, mas a palavra do Senhor todos os dias ela se renova. E hoje o Senhor tem, aleluia, glória a Deus, novas armaduras para você, novos revestimentos, porção dobrada. Tenha certeza que na sua casa, aí dentro mesmo, aleluia, na cozinha, na sala, no quarto, na varanda, ou seja, em qualquer lugar do trabalho, pode ter certeza que nesta noite é uma noite de renovo. O Senhor vai renovar tudo para você, as tuas forças, aleluia. O Senhor vai te ajudar, vai te resolver os problemas, os conflitos do dia a dia, do seu cotidiano, porque Ele é poderoso e é demais. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade orará a Jefité, aleluia, orará o mesmo que gerará. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sem os filhos desta mulher, já grandes, repeliram a Jefité. Ele disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade trazer a Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: vence-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aleluia. Palavra abençoada, palavra gostosa, palavra edificante para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Amados, talvez você em casa, aleluia, eu aqui no templo do Senhor, aleluia, talvez nós estamos passando por essa mesma situação. Aleluia. Talvez não, muitas das vezes, aleluia, podemos nos comparar a essa história com a nossa história. Aleluia. Parece que é um filme que passa na sua mente, na minha mente. Aleluia. Parece que você fala: Deus, essa história é eu que estou vivendo, é eu que estou passando, é eu que estou enfrentando, e eu não estou mais suportando isso, meu Pai. Até quando, Senhor, humilhação? Até quando vexação? Até quando, meu Deus, aleluia, esta angústia, essa amargura que está, Senhor, sufocando, aleluia, o peito, o coração? Até quando, Senhor, aleluia? Talvez você fala para o Senhor nesta noite, aleluia, você que está dentro da tua casa, aleluia, irmãos, eu estou falando porque Deus, Ele está mandando falar para você. Talvez você não tenha força nem sequer para dobrar o joelho aí, aleluia, dentro do teu quarto, para conversar com o Santíssimo, aleluia. Talvez você não tenha mais força, aleluia, de sequer pegar a Bíblia, abrir a palavra do Senhor e estudar a palavra do Senhor. Mas nesta noite, aqui nesta live, aqui neste culto ao vivo, eu vim falar para você que realmente existe um Deus, aleluia, que trabalha no silêncio, e Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, são como flechas de fogo, aleluia. Nada pode passar, aleluia, despercebido nos planos de Deus. Sabe por quê? Tudo está no controle de Deus. E o mesmo que aconteceu com este moço, aleluia, por nome Jefité, e o qual, aleluia, saibamos, aleluia, que a mãe de Jefité, ela era uma prostituta, e no qual o pai, aleluia, de Jefité, ele se casa novamente, ele tem outro casamento, ou seja, ele constitui uma outra família, e Jefité passa a ter irmãos por parte do pai. Aleluia. Até aí então tudo bem, mas as lutas começam a aumentar na vida deste moço. Aleluia, já não tinha mãe por perto. Aleluia, saibamos, aleluia, que uma mãe ela pode fazer muitas coisas por um filho, ela pode dar uma vida por um filho. E Jefité já enfrentava uma luta grande, uma luta tremenda, uma luta travada, porque não tinha mãe do lado, a mãe por perto, mas ele tinha um pai. Aleluia, o pai que ama o teu filho, ele também dará
cuidar do filho, para proteger o filho. Aleluia, e o mesmo está acontecendo na tua vida. Ei, você, aleluia, que está se adaptando nesta luta, nesta provação. Para com isso, sabe por quê? Porque a vitória vai chegar, não precisa você mais ficar no comodismo, não. Porque Deus tem dupla honra para você. No lugar de vergonha, no lugar de humilhação, Deus tem troféu de vitória para você. Deus tem bênçãos, Deus tem noite de bênçãos para você. Aleluia, o Pai está olhando para o Filho, e o Filho somos eu e você aqui nesta noite. Eu vim lhe dizer isso, que o Senhor, Ele é fiel para cuidar dos filhos dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Jefité tem os seus irmãos, e conforme os irmãos de Jefité vai crescendo, Jefité crescendo, os irmãos também crescendo. Aleluia. De repente os irmãos de Jefité começam a se levantar contra ele, começa a se levantar contra este moço, e começa a falar: então, a gente não pode aceitar este moço, a gente não pode aceitar este nosso irmão, aleluia, porque senão ele vai governar tudo, ele vai dominar tudo, ele vai herdar tudo, e a gente não pode aceitar. Vamos repelir este moço, vamos expulsar ele daqui. E expulsaram Jefité de dentro da sua própria casa. Aleluia. Aconteceu isso com você? Aleluia, aconteceu isso comigo? Está acontecendo isso com você? Está acontecendo isso comigo? Ei, tudo é pela permissão de Deus. Deus, Ele está trabalhando no silêncio. Deus, Ele está projetando. Aleluia, e o projeto que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida é projeto de vitória. Aleluia, é projeto de exaltação para mim e para você. É projeto de dupla honra. Aleluia. Ei, muitos dos homens aí fora vão ficar perplexos, vão ficar de bocas abertas quando vê que realmente o Senhor fez e está fazendo na tua vida. E não vai demorar muito não, porque há um tempo para todas as coisas, e o tempo disso acontecer na sua vida está para acontecer, está para chegar. Ei, há um tempo de vitória para você, o tempo de luta vai passar, e o tempo da bonança ele vai chegar na sua vida, ele vai chegar na tua casa, ele vai chegar para os teus, para a tua família, ele vai chegar para todos, aleluia, para todas as pessoas perto de você que estão também adorando, buscando e clamando a este Deus, porque ele não esquece de ninguém. Aleluia. Jefité saiu da sua casa humilhado. Jefité saiu da tua casa, aleluia, cabisbaixo, de cabeça baixa, frustrado, chorando, pensando: Deus, o Senhor me esqueceu, Deus, a minha família me abandonou, Deus, ninguém mais está olhando para mim. Ei, aleluia, pode uma mãe, aleluia, se esquecer do filho, aleluia, que gerou no seu ventre, aleluia, que ainda ele está, aleluia, sendo amamentado, mas todavia o Senhor não se esquecerá de mim e de você. Todavia o Senhor está olhando para você, as mãos do Senhor estão estendidas sobre você e sobre os teus, as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas para te abençoar. Quem é esse que está falando que não tem mais jeito? Quem é esse que está falando que não tem, aleluia, mais esperança? Ei, muitos aí fora falam que a esperança é a última que morre, mas a minha esperança e a tua esperança, ela não morre. A nossa esperança, ela é vida. A nossa esperança, ela tem vida. A nossa esperança, ela tem nome. A nossa esperança, ela pode fazer todas as coisas acontecer, até mesmo aquilo que não existe passar a existir. Aleluia, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jefité sai da tua casa humilhado, aleluia, e ele começa então a falar: meu Deus, agora o que vai ser de mim? O que realmente vai ser da minha vida? Eu não tenho lugar para ir. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jefité vai para uma outra terra, e ali na outra terra, aleluia, Jefité encontra homens malvados, mas aleluia, que de repente, aleluia, depois de um tempo o Senhor também trabalhou no coração de cada um. Aleluia, e ali Jefité ficou vivendo a tua vida. Aleluia, mas eu quero falar para você que está acompanhando nessa transmissão.
mas não sabe por quê? Deus ele está remando o teu barco vai chegar para uma outra banda do mar, teu barco vai chegar para outro lado, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Jefité pensou, aleluia, que nada mais ia acontecer, mas quem tem certeza, aleluia, que as mãos do Senhor realmente estão estendidas sobre a vida de cada um deles, aleluia, estas pessoas têm certeza, aleluia, de garantia de vitória, de aleluia, dias bons, mesmo que os dias não estão favoráveis, mas o Senhor vai favorecer, aleluia, dias novos para mim, para você. Ei, e a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que depois do tempo, nas terras, aleluia, ali do povo de Jefité, aleluia, o povo inimigo do povo de Deus, aleluia, os amonitas, eles, aleluia, invadiram o lugar, e eles, aleluia, planejaram, planejaram fazer tudo, aleluia, de tudo que não prestava, aleluia, com aquelas pessoas. Ei, eu quero falar para você, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, aleluia, estou sentindo, aleluia, uma unção gostosa que está descendo dos altos céus agora, invadindo esta igreja, invadindo este lugar, invadindo a minha alma, invadindo a minha vida, e eu, aleluia, posso te garantir e falar para você de uma coisa, que as portas do céu estão abertas, e que de lá vai vir o teu socorro, aleluia, glória a Deus, e que nessa transmissão, você e os teus de dentro da tua casa que está me ouvindo, que está ouvindo esta mensagem, aleluia, eu posso falar para cada um de vocês, aleluia, que o Senhor está levando bênção, que o Senhor está levando provisão de milagre, o Senhor está levando cura, o Senhor está tirando doença, o Senhor está abrindo portas de emprego, isso mesmo, portas de emprego. Talvez, aleluia, você está falando, mas não, está uma pandemia só, ninguém está contratando, ninguém está aqui nesta terra, mas Deus ele pode fazer, aleluia, o cenário mudar, e Deus ele pode te empregar, aleluia, e não vai ser qualquer bico, não, é só uma porta aberta por Deus, e a porta que é aberta por Deus, ninguém pode fechar, aleluia, aleluia. Os amonitas estavam ali planejando guerras, aleluia, planejando invadir aquele lugar, aleluia, e os mesmos que expulsaram de Jefité, agora chegou uma parte de vitória, e na tua vida não vai ser diferente, a parte de vitória vai chegar, aleluia, a parte de Deus vai fazer a tua vida dar um salto, a parte que todos viram que a roda gigante da tua vida estava lá embaixo, eles vão ver nesta parte que a roda gigante ela vai girar, e você vai ficar lá no alto, pode ter certeza disso, aleluia, porque é garantia de vitória na certa para a minha vida e para a sua vida, aleluia, glória a Deus, operando Deus, quem impedirá ninguém, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair por terra, ele se levanta, aleluia, mas ele sabe que ele está se levantando, aleluia, em vão, porque todas as tentativas que ele tentar se levantar para te derrubar, para me derrubar, vai ser frustrada, porque os planos de Jeová são planos maiores para a minha vida e para a sua vida, para nossas vidas. Deus ele é lindo, igreja, Deus ele é lindo, e você que está me ouvindo, aleluia, mesmo na tua pouca força, aleluia, não perca a tua fé, não perca a tua fé, porque Deus vai te trazer novamente, aleluia, aquilo que você já não sentia mais, aquilo que você não está sentindo mais, aquela pessoa que saiu para longe, Deus ele pode fazer, aleluia, porque essa mesma pessoa pode passar, ficar perto de você, aleluia, o esposo, a esposa, o casamento que está por um trio, o casamento que está para acabar, que está para se romper, Deus ele pode fazer, aleluia, com que as circunstâncias da vida venham me dar para te dar vitória, para mim, para você. Deus ele realmente é lindo, ele é fiel, aleluia, ou seja, os irmãos de Jefité, que no qual um dia expulsaram, fizeram Jefité sair de dentro do seu próprio lar, humilhado, com a cabeça baixa, cabisbaixo, aleluia, chorando, aleluia. E essa passagem vai me lembrar, aleluia, de Agar e Israel, que no qual também saiu daquele lugar e foi
deixou eles desamparados. Deus ouviu o choro, Deus ouviu, aleluia, as lágrimas, aleluia, do menino e daquela mulher. Ele enviou providência. Deus é Deus de fazer providência, de trazer providência, de colocar providência, aonde você não sente que não tem mais nada, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que ninguém dá mais crédito. É aí que Deus começa a operar, é aí que Deus começa a agir. E o agir de Deus é sobrenatural. O agir de Deus é lindo na sua vida, na vida de quem é fiel. Aleluia. A fidelidade do Senhor dura para sempre, para mim e para você. Deus é poderoso. Aleluia. E o mesmo, aleluia, que um dia saiu expulso, humilhado por seus irmãos, os próprios que o humilharam tiveram que um dia mandar chamar, mandar buscar Jefité. Aleluia. E tem mais. Jefité não voltou, aleluia, para viver humilhado. Jefité não voltou para viver, aleluia, como vivia, aleluia, com os seus irmãos falando mal, criticando, blasfemando, mandando ele embora, falando que ele não tinha nada ali, que ele não, aleluia, não era dono de nada ali. Em Jefité voltou, mas voltou diferente. E é o mesmo que Deus, que o Senhor, Ele vai fazer na minha vida e na tua vida, na vida daquele que realmente está crendo que esta palavra está falando com você. É o mesmo que Deus vai fazer. Aleluia. Jefité voltou sim, mas voltou para governar, voltou para ser cabeça, voltou para liderar aquele povo, aquele mesmo povo que um dia o expulsou, que mandou ele ir embora. Ele, aleluia, todos tiveram que passar a respeitar Jefité. Aleluia. Ele, aleluia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é onisciente, onipresente. Aleluia. Socorro bem presente na tua angústia. Ele, no meio, aleluia, deste isolamento social, o Senhor não está deixando, aleluia, os teus filhos, aleluia, desamparado. Você não vai precisar pedir, sabe por quê? Deus, Ele vai enviar a tua casa, porque Jesus não se esqueceu de você. Deus está te garantindo, e a garantia do Senhor, aleluia, totalmente ela é eficaz, ela é eficiente. Aleluia. Deus, Ele responde no momento exato a sua oração, aquilo que você precisa, que você tanto almeja. Deus nesta noite está falando: crê somente e verás, aleluia, o agir da minha vida na sua vida, o agir das minhas mãos estendidas sobre a sua casa, sobre os seus. O Senhor, Ele é lindo. O Senhor, Ele é poderoso. Aleluia. Deus, Ele pode fazer tudo isso acontecer. Aleluia. No estalar de dedo, no piscar de olhos, o Senhor pode fazer acontecer. Aleluia. Deus traz à tona, aleluia, aquilo que não existe, como eu acabei de falar, a passar a existir para dar vitória para você, para aumentar o grau da minha vida, o grau da minha fé e o grau da sua fé. Aleluia. Deus, Ele abate, mas Ele honra. Aleluia. Deus, Ele humilha, mas Ele exalta. Cante o hino da vitória nesta noite. Cante o hino da vitória nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele não se esquece de você. Ele não se esqueceu. Ele nunca se esquecerá. Ele é Deus. Ele é Pai. Aleluia. E o Pai cuida do Filho. E você é filho. Ei, você mesmo. Você mesmo. Aleluia. Que acabou de ouvir sobre essa história. Aleluia. Sobre este moço por nome de Jefité. Você mesmo. Aleluia. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem, dessa pregação, aleluia, dessa conversa poderosa e gostosa aqui, falando da palavra do Senhor, aleluia, do qual eu também estou aprendendo, porque a palavra do Senhor faz efeito aqui no altar. Aleluia. Eu tenho a certeza que amanhã você vai levantar, aleluia, com uma nova visão, aleluia, com novas perspectivas sobre a sua vida, sobre os teus, sobre a tua casa. Você mesmo que está enfrentando, aleluia, probleminhas, problemão, aleluia, ou seja, o que for, você mesmo, o Senhor está com as mãos estendidas sobre você. Aleluia. E nós vamos louvar o Senhor com uma outra canção. Aleluia. E essa canção tem por título: Jesus não se esqueceu de você. Aleluia.
Hoje mesmo Ele está te respondendo. Creia, creia e creia, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Aleluia, glória a Deus. Logo após esse louvor, nós vamos estar fazendo uma outra oração, uma nova oração, aleluia, para todas as pessoas que comentaram no celular, aleluia, porque o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele é lindo, e Ele é bom demais. Aleluia, glória a Deus. Eles pegaram, aleluia, as suas lágrimas e estão levando as suas lágrimas ao
trono da graça. E Deus, Ele vai continuar operando milagre, continuar respondendo a minha oração, a tua oração, a nossa petição, a nossa súplica. Deus, nesta noite, meu Pai, eu venho aqui te agradecer, Senhor, a todas as pessoas que acompanhou, que estão ainda acompanhando, meu Pai, que me acompanharam aqui neste culto, Senhor, em especial, Senhor, para o Senhor, em oferecimento para o Senhor. Deus, eu peço, Senhor, aleluia, através, meu Pai, do teu poder, das tuas mãos, vai curando, vai limpando, Senhor, vai fazendo a transformação por completo, totalmente, meu Pai, que o milagre venha bater a porta, Senhor, que o desemprego venha embora, que quem está chorando venha passar a sorrir, que quem está triste venha se alegrar, porque eu creio que o Senhor não esquece de nós. O Senhor não se esquece, nunca se esqueceu e não vai se esquecer. Nós, meu Pai, aleluia, que, aleluia, às vezes, meu Pai, por algumas circunstâncias do dia a dia, do nosso cotidiano, aleluia, a gente para de acreditar no Senhor e se esquece do Senhor, mas mesmo assim o Senhor tem misericórdia e continua, aleluia, lembrando de nós, meu Pai. Por isso eu venho, Senhor, te agradecer, somente te agradecer, agradecer somente, porque ao Senhor seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de graça, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo, meu Pai, para a honra e a glória do teu nome santo, porque Ele é poderoso. Aleluia. Estou sentindo de adorar o Senhor Jesus cantando São João. Aleluia. Se o Senhor está mandando eu louvar, porque alguém que está acompanhando precisa ouvir este louvor, esta canção. Aleluia. A todos que colocaram seus pedidos de orações aqui, aleluia, no rodapé aqui, nas mensagens, aleluia, nos comentários, pode ter certeza que o Senhor já respondeu as tuas petições, e já respondeu, porque Ele é fiel. Ele está provendo tudo por você, Ele está provendo tudo por mim, Ele está provendo para nós, aleluia, as necessidades do dia a dia, da minha vida e da tua vida. O Senhor sabe e está cuidando, e pode ter certeza que no dia de amanhã, um outro dia, aleluia, o Senhor vai enviar a tua casa. Creia, creia que Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluias. Jó não pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Somente adorar. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia. Deus está desfazendo obras na putaria. Ele está mandando eu dizer isso para você. Obras de macumbaria estão sendo descritas nas mãos do Senhor. Só não pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar. Abandona este Deus que morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Aleluia.
Senhor, Pai, seja glória. Ao Senhor seja glória, ao Senhor seja glória. Ao Senhor seja honra. A Ele a glória. Enquanto eu estou louvando, o Senhor está fazendo coisas novas na sua vida, coisas novas dentro da tua casa, restituição, revestimento. Aleluia, Deus está suprindo as tuas necessidades. Deus vai enviar o alimento, o restaurante, Deus, aleluia, vai enviar para você. Para sempre. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o teu nome, Deus. Bendito seja a Ele. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, aleluia. Recebe o presente de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos terminar este culto. Mas enquanto eu estava louvando ao Senhor com esta canção, Jó, o Senhor me mandava falar, aleluia, que obras de macumbaria estão sendo desfeitas. Aleluia, na vida de muitos que estão acompanhando e assistindo. Ei, Deus está trazendo, aleluia, aquilo que você já não sentia mais. Muitas das pessoas, aleluias, aí fora usadas por Satanás, te alvejaram, te criticaram, aleluia, te amaldiçoaram com as próprias bocas, falando que na tua vida não tem como dar jeito, não tem como dar solução. Mas quando eu estava entoando, cantando essa canção, o Senhor mandava eu lhe dizer que essas coisas estão sendo desfeitas na sua vida, na minha e na tua vida, porque Deus é amor. Amém? Aleluia, coisa boa é adorar o Senhor. Aleluia, e eu já quero agradecer, aleluia, a todos que estão acompanhando ainda, aleluia, até mesmo aqueles que assistiram um pouquinho, aleluia, por falta de tempo, aleluia, por motivo de trabalhar, por motivo de um outro assunto. Eu quero falar para você, muito obrigado, aleluia. Ei, porque não é para mim, mas é para o Senhor, porque Ele vai fazer tudo para você, é Ele que faz tudo, Ele está fazendo tudo e pode tudo. Amém? Aleluia, cubra a sua cabeça, aleluia, entra na tua casa, estenda as tuas mãos, aleluia, porque já vamos dar a bênção apostólica, a bênção final, aleluia, o término deste culto. Que a graça, o amor do Senhor Jesus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam para todos sempre, e todos, aleluia, estão abençoados no nome do Senhor Jesus. Queridos e queridas, muito obrigado. A paz do Senhor para todos e Deus abençoe. Obrigado, de coração.